Caros alunos e alunas, nesse bloco iremos tratar sobre a análise das demonstrações contábeis. A finalidade da análise das demonstrações contábeis é demonstrar de forma detalhada a situação econômica, financeira e patrimonial de determinada entidade. As análises das demonstrações não são obrigatórias conforme as demonstrações contábeis, né? Como vimos nos blocos anteriores. Temos três tipos de análise: análise da estrutura vertical, análise de evolução horizontal e análise de índice. A análise vertical consiste no estudo e comparações de contas e subgrupos dentro da própria demonstração. Isso é, uma demonstração de determinado exercício, quais os percentuais destinados ao ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, em termos percentuais. Aqui nós temos um exemplo, né, da análise vertical. Então nós temos aqui o ativo circulante, na demonstração encerrada em 31/12/2006, tinha um percentual de 31% sobre o total do ativo. O ativo não circulante, corresponde à diferença, 69%. Já do grupo do passivo, o passivo circulante correspondia a 18% do total do passivo. O passivo não circulante, 20%, e o patrimônio líquido, 62%, totalizando 100% do valor do passivo. Isto é importante, conseguimos evidenciar, por exemplo, no grupo do ativo, o ativo circulante tem um comprometimento menor. Isso quer dizer o quê? Que a entidade tem poucos recursos para serem convertidos em espécie. Já o ativo não circulante, onde nós temos o imobilizado, o investimento, né, o intangível, corresponde a quase 70% do ativo. Isso demonstra que a empresa pode ter dificuldades para conseguir manter o seu capital de giro. Já do ponto de vista do passivo, 18% é o montante do passivo circulante, aqueles que devem ser honrados até 31 de dezembro do exercício seguinte. O passivo não circulante, 20%, aqueles que têm obrigações de exigibilidade superior a 31 de dezembro do exercício seguinte, e o patrimônio líquido, o capital próprio, de 62%. Fica evidenciado, aqui nós temos duas fontes de financiamento: passivo circulante, passivo não circulante, capital de terceiros, e o patrimônio líquido, o capital próprio. Então fica demonstrado que essa empresa ela não depende, né, do capital de terceiros para financiar suas atividades. E aí podemos observar a evolução nos demais exercícios. Então, do ponto de vista do patrimônio líquido, a empresa tem diminuído a participação do seu capital próprio nos exercícios seguintes, demonstrando já uma dependência maior junto ao capital de terceiros. Isto é, no primeiro exercício, o capital próprio correspondia a 62%. Ao final do terceiro exercício, corresponde a 51%. Então, quase de forma equilibrada, o capital próprio e o capital de terceiros financiando as atividades da empresa. Então, em cima dessas informações, conseguimos, né, observar várias situações que estão acontecendo nessa entidade. Outro tipo de análise é a análise horizontal, que identifica a evolução ao longo do tempo das demonstrações. Aqui nós temos um exemplo relativos a receitas de uma entidade ao fim de 2006. Nós tínhamos 350 mil. Ora, para mensurar qual foi a avaliação, a evolução dessa receita ao longo desse período, nós utilizaremos a seguinte fórmula: montante de receitas em 2007, divididos pelo montante de receitas em 2006, vezes 100,
porque 2006 é a base, é o início da análise que nós vamos fazer. 400 mil dividido por 350 mil, vezes 100, 114,29. Então, a evolução das receitas de 2007 em relação às receitas de 2006 foi de 14,29%. A mesma metodologia para encontrar o montante das receitas de 2007 em relação a 2008. Então, nós temos aí, ao final de 2008, 480 mil de receitas. Dividido pelo montante de receitas de 2007, 400 mil, vezes 100, nós vamos ter uma variação do montante de receita de 2008 em relação a 2007 de 120. Transformando em termos percentuais, a evolução é de 20%. Então isso permite verificar que a empresa está mantendo um crescimento no montante das suas receitas. Isso, logicamente, é uma forma positiva que vai oferir na demonstração do resultado dessa entidade. No ativo total, a mesma relação. Então, as receitas em relação ao ativo total, 200 mil, 210 mil e 240 mil. Então, proporcionalmente, o mesmo percentual está sendo aplicado no ativo total. Outro tipo de análise são análises dos índices. Índices de endividamento, índice de liquidez, índice de giro. Esses índices são importantes para oferir também o desempenho da entidade. Esses índices vão ser utilizados em cima das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração do fluxo de caixa. Primeiro grupo de índices, os índices de solvência ou liquidez. Esses índices vão fazer a relação entre os recebimentos e os pagamentos da entidade. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é o índice de liquidez corrente. Ele vai ser calculado em relação ao total do ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, os ativos que a empresa tem de curto prazo. Nesse grupo nós temos aí bancos, caixas, aplicações financeiras de resgate imediato, estoques, duplicados a receber, convertidos até 31 de dezembro no mês subsequente. Da mesma forma, o passivo circulante, nós temos as obrigações de curto prazo, né? Empréstimos a pagar, salários a pagar, impostos a recolher. Esse índice é importante para oferir se a empresa tem recursos de curto prazo suficiente para honrar os seus compromissos de curto prazo. Então, esse índice, quanto maior, melhor. Então, ele deve ser sempre superior a 1. Se for inferior a 1, demonstra que as obrigações da empresa são superiores aos seus recursos disponíveis, mostrando um desequilíbrio nos seus recursos de giro. O índice seguinte é o índice de liquidez seca, né, que vai ser calculado entre o ativo circulante menos despesas antecipadas sobre o passivo circulante. Esse índice nós temos uma característica. Alguns autores consideram, para a apuração do índice de liquidez seca, ativo circulante menos estoques, né? Então, a maioria dos autores consideram essa fórmula, mas temos alguns autores que consideram, em vez de despesas antecipadas, a redução dos estoques para a apuração do índice de liquidez seca. Então, ativo circulante menos despesas antecipadas. Que despesas antecipadas seriam essas? Né? Assinaturas de jornais, periódicos, pagamentos de seguros, despesas de aluguéis pagos de forma antecipada. Então, vamos pegar o grupo do ativo circulante, caixa, bancos, estoques, duplicados a receber, deduzir dessas despesas antecipadas e dividir pelo passivo circulante. Também, o índice, quanto maior, melhor. Ele sempre deve ser superior a 1. O outro índice é o índice de liquidez absoluta, instantânea ou imediata, né? Vai ser calculada o valor de caixa ou equivalente de caixa, então caixa, banco, aplicações financeiras de resgate imediato, sobre o passivo circulante. Então, esse índice também tem a equação de quanto maior, melhor. Então, só vamos pegar as disponibilidades de recurso, caixa ou equivalentes em relação ao passivo circulante. Então, se esse índice for superior, mostra que a empresa tem um desempenho
acima da média. Por quê? Porque são os recursos disponíveis para fazer frente a todas as obrigações de curto prazo. Então aí se deduz o duplicados a receber, os estoques, né, as matérias-primas que vão ser convertidas, vão ser produzidas em relação a todo o grupo do passivo circulante, a todo o grupo das obrigações de curto prazo. Então deve ser também sempre superior a 1. O índice de liquidez geral, que vai trabalhar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Então, do grupo do ativo não circulante, nós vamos retirar o grupo de investimento imobilizado, né, e o intangível, ficando apenas o realizável a longo prazo. São as duplicatas que vão ser recebidas a prazo superior ao final do exercício do ano subsequente. Pegamos esses valores e dividimos sobre passivo circulante mais o passivo não circulante. Passivo circulante são as obrigações de curto prazo. Passivo não circulante, as obrigações de prazo superior a 31 de dezembro do exercício seguinte. Então, eu posso ter no passivo circulante um empréstimo, que vai ter que ser pago, né, até 60 dias, e no não circulante um empréstimo que vai ter que ser pago com prazo superior a 420 dias, por exemplo. Os dois grupos vão ser somados para verificar, junto ao ativo circulante e ao realizável prazo, qual a situação em relação ao índice de liquidez geral. Quanto maior, melhor o índice. Então, deve ser sempre superior a 1, demonstrando, mais uma vez, que a empresa tem recursos suficientes, tanto de curto quanto recursos a receber de longo prazo, para honrar as obrigações de longo prazo e as obrigações de curto prazo. Entramos agora no grupo de índices de atividade, né? Esses índices de atividade são importantes para ver como é que está a capacidade operacional de determinada entidade. Relacionamos aqui alguns índices para medir esses indicadores operacionais. Primeiro, prazo médio de armazenagem, né, de mercadorias, que é calculado sobre o valor médio dos estoques de mercadorias, sobre o custo total da mercadoria vendida ao ano, vezes 360, que é o ano comercial. Esse indicador é importante porque mede em dias quanto tempo as mercadorias ficam armazenadas à espera de serem vendidas. Por quê? Isso é muito importante. Porque se a empresa, né, leva um prazo muito grande, tem um prazo muito grande para vender as mercadorias já prontas, né, para serem comercializadas, isso vai interferir aonde? Vai interferir no caixa da empresa, consequentemente interferir no giro da empresa. Então, pode desproporcionar um equilíbrio na administração do caixa dessa entidade. Já o prazo médio de cobrança, que também é um prazo importante, que vai contribuir para o capital de giro da empresa, demonstra quanto tempo as empresas duplicatas emitidas demoram para serem recebidas. Vai ser calculado sobre o valor médio das duplicatas a receber, sobre as vendas anuais a prazo, vezes 360, que é o número de dias do ano comercial. Então, mais uma vez alertando, se essas duplicatas elas demoram um prazo muito grande para serem convertidas em espécie, isso vai causar um desequilíbrio no caixa, consequentemente no capital de giro. São dois indicadores importantes, principalmente o duplicados a receber. Na análise das demonstrações, podemos auferir que uma empresa tem um volume muito grande de duplicados a receber. Esse duplicados a receber vai estar onde? No grupo do ativo circulante. Então, para calcular um índice de liquidez seca, por exemplo, pegar o total do ativo circulante em relação ao passivo circulante, dividir o total do ativo circulante em relação ao passivo circulante. A empresa pode apresentar um bom índice, um índice superior a 1. Mas o que adianta a empresa ter um grande volume de duplicatas a receber, porém essas duplicatas não estão sendo recebidas, não estão sendo convertidas em recursos financeiros. Isso vai causar um desequilíbrio no caixa. Quando demonstrado isso na demonstração do fluxo de caixa, vai ficar evidenciado que esses recursos não estão ingressando nos cofres da empresa. Outro índice importante é o ciclo operacional total, né, que é o prazo médio
né, de estocagem de matéria-prima, mais o prazo médio de fabricação, mais o prazo médio de vendas, mais o prazo médio de cobranças. Então, o ciclo operacional vai envolver, né, desde a chegada da matéria-prima na empresa, englobando todo esse processo dentro da empresa, concluindo-se até o recebimento da mercadoria, da venda desse produto. Então, desde a entrada, a empresa faz o pedido na matéria-prima. Essa matéria-prima entra no estoque. Aí começamos a oferir o ciclo operacional. Essa matéria-prima vai ficar estocada por uma quantidade X de dias. Após a estocagem da matéria-prima, essa matéria-prima vai ser produzida. Após ser produzida, nós vamos ter o estoque de matéria, o estoque de produtos acabados. Posteriormente ao estoque de produtos acabados, nós teremos a venda dessa mercadoria. E aí o prazo de recebimento dessa mercadoria e, por fim, o efetivo ingresso desse recurso no caixa da empresa. Então, todo esse período é denominado de ciclo operacional. Já o ciclo econômico engloba o prazo médio de estocagem de matéria-prima, mais o prazo médio de fabricação, mais o prazo médio de venda. Não aí se preocupamos em saber qual o prazo médio do recebimento dos recursos. E por fim o ciclo financeiro, que se diferencia dos demais porque vamos trabalhar com prazo médio de estocagem de matéria-prima, mais prazo médio de fabricação, prazo médio de venda, mais prazo médio de cobrança, porém iremos deduzir o prazo médio de pagamento aos fornecedores. Então o ciclo financeiro se difere do ciclo operacional, porque no ciclo operacional nós consideramos desde a entrada da matéria-prima até o recebimento. No ciclo financeiro, nós só consideramos o início do ciclo financeiro quando ocorre o desembolso do recurso. Isto é, a empresa paga o fornecedor pela aquisição da matéria-prima, concluindo-se até o recebimento por conta do produto produzido.